Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira da Semana Santa, nosso quarto dia de retiro espiritual. Estamos aí caminhando para a Páscoa da Ressurreição, mas antes precisamos passar pela cruz e pela sepultura. Ou seja, precisamos morrer para nós mesmos e para o mundo e ressuscitar para Deus. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai um certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, um tema que eu gostaria de tocar hoje nessa nossa reflexão é o tema da liberdade humana. Nós sabemos que desde o início Deus nos criou livres. Deus nos dotou de inteligência para sabermos o que nos convém e aquilo que não deve fazer parte da nossa vida. Todavia, pelo pecado original, a nossa liberdade está debilitada, ferida. Por mais que nós todos rezemos incessantemente, por mais que tenhamos uma vida de sacrifícios, por mais que estudemos o Evangelho e a doutrina do Senhor, nós temos a nossa liberdade ferida pelo pecado. Nós, como Paulo, podemos dizer: nós vemos o bem que queremos e fazemos o mal que não desejamos. Isto é fato. Por quê? Porque a nossa liberdade está debilitada. Isso é uma condição de todos nós. Só 2 pessoas neste mundo não passaram por essa condição de liberdade debilitada: a Santíssima Virgem Maria, que foi preservada do pecado em vistas da geração de Jesus, e o próprio Jesus, Deus, que não poderia jamais ser um pecador e que, por obra de Deus, nasceu de uma mãe que não continha a semente do pecado original. Estes 2 nunca tiveram a sua vontade debilitada por qualquer tipo de situação exterior. Nós, tanto por situações interiores como exteriores, muitas vezes somos impedidos de agir como Deus gostaria que nós agíssemos. E aqui nesse Evangelho, nós vemos a liberdade humana às claras sendo testada. A de Jesus, que aceita livre, decidida e pacientemente o caminho que Deus lhe propõe, ou seja, o de passar pela cruz, o de morrer pela nação e pelo mundo todo, e o caminho da liberdade de Judas, que gananciosamente, preso às coisas materiais, procura os sumos sacerdotes e os fariseus e lhes propõe um acordo, um pagamento pela entrega de Jesus. 2 liberdades, 2 formas distintas de agir. Um age segundo a vontade e o querer de Deus. O outro age segundo a vontade e o querer de Satanás, ou seja, do mundo. Os 2 cumprem o seu papel. Um cumpre o papel que levará uma multidão infinita para a eternidade. O outro cumpre o caminho
de uma multidão já infinita que livre e decididamente escolheu não trilhar os caminhos de Deus, mas que foi lançada à condenação. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem nós somos, o Senhor percebe o nosso coração e a nossa alma, o Senhor vê o dilema interior que nós muitas vezes vivemos diante das escolhas que nós devemos fazer, daquilo que nós devemos colocar como prioridade na nossa vida. E eu te digo, irmão caríssimo, o Senhor está ao nosso lado para nos fazer enxergarmos a verdade e tomarmos a decisão coerente. O Senhor está aí, pronto a nos tomar pela mão e nos ajudarmos a trilhar os caminhos verdadeiros. Mas quantas vezes nós deixamos o Senhor com a mão estendida, sem tomá-la com a nossa, e preferimos caminhar sozinhos? E sejamos sinceros, todas as vezes que nós caminhamos sozinhos, todas as vezes que nós quisemos fazer as coisas por nós mesmos, nós não nos prejudicamos e prejudicamos a outras pessoas? Nós não manchamos a nossa alma e manchamos inclusive a alma de outras pessoas? Nós somos causa de escândalo e não causa de reerguimento e salvação? Jesus, causa de reerguimento e salvação para todo Israel e para todas as nações que nele crerem. Judas, causa de queda e de vergonha para a sua nação, a nação escolhida por Deus, e para todos aqueles que, com o coração preso às coisas da terra, decidiram seguir os caminhos deste mundo. Quem nós somos nesse Evangelho de hoje? Qual atitude nós temos? O que nós queremos? Eu quero o que Deus quer. Essa deveria ser a nossa resposta. O que Deus quer custa, é difícil, mas é valoroso. É o que conduz à vida verdadeira. Que Deus te abençoe e até amanhã.